Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Pessoal! Hoje eu vou falar sobre um assunto fascinante: o que os javalis comem. Esses animais são conhecidos por sua dieta variada e adaptável, e eu vou explorar os diferentes tipos de alimentos que eles consomem na natureza. Desde raízes e frutas até pequenos animais, você vai descobrir como esses porcos selvagens se alimentam e como isso influencia o ecossistema ao seu redor. Fiquem comigo e vamos desvendar os hábitos alimentares dos javalis. Curiosidades do mundo animal. A família Suidae abarca várias espécies de animais que são conhecidos popularmente como porcos e javalis. No caso destes últimos, geralmente a espécie Suscrofa é chamada de javali. Apesar de não ser a única, existem outras que também são identificadas popularmente assim, como o caso do facoceiro do deserto, também chamado de javali do deserto, Phacochoerus aethiopicus, ou do facoceiro comum, Phacochoerus africanus, entre outras. Dependendo da espécie, podem ser nativos da Europa, Ásia ou África, e embora Suscrofa corresponda tanto ao primeiro quanto ao segundo continente, atualmente essa espécie está tão alastrada a ponto de ser cosmopolita. Neste artigo do Perito Animal, te apresentamos informações específicas sobre a dieta desses animais, e por isso te convidamos a continuar lendo para que conheça o que os javalis comem, sejam filhotes ou adultos. Também lhe pode interessar o que os mosquitos comem. Tipo de alimentação dos javalis. Dependendo da espécie, os javalis podem viver em diferentes tipos de habitats, sendo alguns deles com uma gama maior de ecossistemas. Como o javali euroasiático ou a espécie Suscrofa, que vive em uma ampla variedade de áreas, tanto temperadas quanto tropicais, incluindo desde semidesertos a florestas e selvas de juncos. Da mesma forma, a espécie Potamochoerus larvatus, nativa da África e apelidada de porco vermelho ou ambupig, em inglês, esta associada a diversos tipos de vegetacões densas com diferentes altitudes. Apesar disso, outros javalis têm um habitat mais específico, como o caso do facoceiro do deserto e do facoceiro comum, já que o primeiro se restringe a zonas semiáridas de baixa altitude, enquanto que o segundo, as savanas, matagais abertos e florestas. Pois bem, a diversidade de lugares onde os javalis vivem nos dá uma noção sobre a variedade da sua dieta, e, nesse sentido, a alimentação dos javalis pode ser alimentação onívora. As duas espécies, S. Scrofa e P. larvatus, são de javalis com uma dieta totalmente onívora. Você pode entender mais sobre os animais onivoros, mais de 40 exemplos e curiosidades neste outro post. Alimentação herbívora. Algumas espécies optam por apenas consumir outros animais raramente ou de forma pontual. Dessa forma, o facoceiro do deserto e do facoceiro comum têm uma dieta principalmente herbívora. Para conhecer outros animais herbívoros, exemplos e curiosidades, leia este artigo de Perito Animal que recomendamos para você. Por outro lado, certas espécies, essas sim, consomem um ou outro tipo de comida regularmente. Continue lendo para saber o que os javalis comem detalhadamente segundo a espécie. O que os filhotes de javali comem? Os javalis são mamíferos, de modo que, quando as fêmeas dão à luz, o primeiro alimento que os filhotes de javali ingerem é o leite materno. O javali comum costuma desmamar por volta dos 6 meses de vida, apesar de que, antes disso, ele já começa a consumir outros alimentos. Pois com 6 ou 7 semanas ele deixa o lugar onde nasceu. Já o facoceiro do deserto, apesar de continuar consumindo leite até os 6 meses de idade, já na terceira semana começa a pastar e, a cada cerca de 40 minutos, mama em sua mei. Por outro lado, esses filhotes eventualmente podem comer as fezes das mais, que outra fonte de alimento. A fêmea do javali P. larvatus, por sua vez, amamenta as crias até os 3 ou 4 meses, e, diferentemente das outras espécies que citamos, nas quais os machos não cuidam das crias, nessa os pais levam seus filhos às áreas que usam para se alimentarem. Por último, o desmame dos filhotes da espécie S. Scrofa ocorre por volta da 8ª ou 12ª semana. Nessa espécie, e comum certa mortalidade dos pequenos quando há grupos numerosos que competem para se alimentar.
Em alguns casos, os javalis podem causar certos inconvenientes em áreas de plantio, já que entram nelas para procurar alimento. Como consequência, isso faz com que muitas vezes eles sejam cacados, deixando filhotes sem suas mães, e por isso em certas áreas, é possível encontrar crias desprotegidas. Se chegarmos a encontrar um filhote de javali nessas condições, o ideal é levá-lo de imediato a um centro de recuperação ou refúgio, para que se encarreguem dele. Mas se mesmo assim não puder fazer isso na hora, é possível dar a ele frutas ou água, para que se mantenha hidratado e coma alguma coisa. O que os javalis adultos comem? Vamos conhecer o que comem os javalis adultos das espécies que comentamos neste artigo, Facoceiro do deserto. Esta espécie é generalista. Quanto à sua dieta herbívora, que pode ser composta de ervas, raízes, arbustos, frutas, bulbos, tubérculos, insetos e carniça, só quando a escassez de alimentos. Esterco facoceiro comum é este tipo de javali e mais específico quanto às plantas que consome. Sua alimentação é baseada em pasto baixo, raízes, bagas, cascas, carniça, eventualmente esterco, porco vermelho, Potamochoerus larvatus. A dieta desta espécie é completamente onívora e inclui raízes, rizomas, tubérculos, bulbos, frutas, larvas de insetos invertebrados. Pequenos vertebrados. Carniça javali, Suscrofa, assim como a espécie anterior, tem uma ampla dieta onívora, a qual se caracteriza pela adaptação à disponibilidade e à temporada. Pode incluir plantas verdes, plantas de cultivo, nozes, frutas, raízes, pequenos roedores, filhotes de bezerro e de cordeiro, ovos de aves. Insetos, vermes. Carniça em geral, os javalis são muito ativos na busca por comida, e fazem isso nos grupos que formam. Para obter seu alimento vegetal, usam seu focinho e suas presas para desenterrá-lo, caso seja necessário. Esses animais não têm culpa de entrar nas áreas que agora se utilizam para cultivo ou onde existem habitações, e por isso aqui, no perito animal, nos defendemos que, caso seja necessário tirá-los do local para evitar que causem danos, isso seja feito com métodos que de maneira alguma os maltrate ou cause a sua morte, já que existem várias formas de repeli-los garantindo seu bem-estar. Agora que você já sabe o que os javalis comem, não perca este outro artigo em que também falamos sobre o facoceiro mais conhecido do mundo do cinema. Leia sobre os animais do filme O Rei Leão. Se deseja ler mais artigos parecidos ao que os javalis comem, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Carter, N. 2006. Potamochoerus larvatus. Animal Diversity Web. Disponível em Ando, https, Animal Diversity. Org accounts Potamochoerus _larvatus and. Acesso em 12 de maio de 2022. Creel, I. 2005. Facochoerus africanus. Animal Diversity Web. Disponível em Ando, https, Animal Diversity. Org accounts Facochoerus _africanus and. Acesso em 12 de maio de 2022. Winkelster, I. 2009. Facochoerus aethiopicus. Animal Diversity Web. Disponível em Ando, https, Animal Diversity. Org accounts Facochoerus _aethiopicus and. Acesso em 12 de maio de 2022. Vicline, K. 2014. Suscrofa. Animal Diversity Web. Disponível em Ando, https, Animal Diversity. Org accounts sus_scrofa and. Acesso em 12 de maio de 2022. Em conclusão, os javalis são animais onívoros que possuem uma dieta bastante variada. Eles se alimentam de raízes, tubérculos, frutas, insetos e até pequenos vertebrados, adaptando-se ao que encontram em seu habitat. Essa versatilidade alimentar é fundamental para a sua sobrevivência e reprodução. Compreender o que os javalis comem nos ajuda a apreciar ainda mais a complexidade da natureza e a importância de preservar os ecossistemas onde esses animais vivem. Obrigado por assistir e até a próxima!